Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André Otávio Assis Muniz e você está no canal Transcendência. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. O nosso canal se propõe a tratar de temas tradicionais, históricos, filosóficos, religiosos, doutrinários e muito mais. Dá um giro aí pelo canal e você verá quanta coisa interessante há no nosso acervo. E se você quiser conhecer um pouco mais dos livros que eu escrevi ou do trabalho de docência que eu desenvolvo, por favor, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, você encontrará os links para os meus livros e sobre as aulas que dou. Não se esqueça de deixar o seu like e, se não é inscrito, inscreva-se no canal, toque no sininho para receber as notificações. E se quiser e puder ajudar o canal, seja membro e tenha acesso aos nossos vídeos exclusivos. Uma outra forma de nos ajudar a não depender exclusivamente do algoritmo do YouTube é nos ajudar lá pelo Apoia-se ou fazendo uma doação pelo QR Code que está aí na sua tela. Combinado? Então vamos ao nosso tema. Deixa eu me ajeitar aqui para a gente conversar. Bom, se você se interessa por religião, com certeza já se deparou pela internet com grupos que se dizem católicos, conservadores e que demonizam a todos aqueles que não partilham da mesma visão de mundo que eles. Então há grupos de conservadores políticos, de monarquistas católicos e até de seguidores de um ou outro padre que adoram zombar da fé alheia, que adoram desrespeitar os seguidores de outras religiões, dizer que todos vão para o inferno, que a liberdade religiosa é um erro, que a liberdade religiosa é pecado, né? Alguns até já entraram aqui nos comentários do canal falando que era um absurdo a minha posição liberal, que eu devia ter vergonha da minha posição liberal, e etc, 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 né? E, enfim, para isso, né, para justificar essas ideias deles, eles se baseiam em documentos obsoletos da Igreja Católica Romana, né? Documentos que já foram substituídos há muito tempo, né, por outros que eles insistem em fingir que não existem ou em dizer que não são válidos. Claro, só é válido o que concorda com a visão de mundo deles, né? E há padres, inclusive, lamentavelmente, né, que gostam aí de postar fotos sugerindo que os hereges, ou seja, todos que não partilham das mesmas ideias que eles, devem ser queimados, né? Então o padre aparece nas fotos com um isqueirinho aceso, né, sugerindo esse absurdo. É uma brincadeirinha, né? Mas é uma brincadeirinha bem sem noção, bem idiota, né? Para não dizer outra coisa. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um documento da Igreja Católica Romana atual, lançado pela Comissão Teológica Internacional. Trata-se do documento Liberdade Religiosa para o Bem de Todos, uma abordagem teológica aos desafios contemporâneos. Essa edição que eu tenho aqui, em português, foi publicada pela Edições CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na série Documentos da Igreja, número 66. E esse documento você encontra na íntegra no site do Vaticano. Eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa acessar e ler. E eu vou tentar aqui, em alguns minutos, na verdade, né, trazer a vocês o suco do documento, os pontos principais que são ensinados nele, e com isso tentar esclarecer, especialmente aos católicos que assistem o meu canal, qual é a posição oficial da Igreja Romana sobre o tema hoje. Então, vamos dividir a coisa em pontos-chave
de modo que fique claro ao público leigo, né, em teologia, o que o documento traz. Esse não é um documento muito simples, né? Por isso que eu vou tentar dar uma enxugada nele. É um documento denso, né? Ele tem 82 páginas só, é um livrinho pequenininho, mas é bastante denso. Então eu vou tentar nesse vídeo resumir aqui as ideias centrais e vamos tentar conversar sobre essas ideias. Então, o primeiro ponto diz respeito ao extremismo religioso ou a radicalização religiosa dos dias de hoje, como uma resposta equivocada à remoção do componente sagrado da realidade humana, ou seja, como uma reação deformada que tenta recuperar a dimensão sagrada da existência através do fanatismo. Né? O documento apresenta o ateísmo militante também como uma das formas de fanatismo, né? Um fanatismo que tenta negar o transcendente, né, na existência. Em outras palavras, tanto o fanatismo e o extremismo religioso quanto o ateísmo militante são subprodutos de uma sociedade desequilibrada, né, que tenta destruir a dimensão transcendente e sagrada da existência e acaba produzindo reações anômalas. O segundo ponto diz respeito ao vínculo entre a liberdade religiosa e a dignidade humana. A Igreja de Roma reconhece o direito à liberdade religiosa, né? Tanto a liberdade de crença quanto a liberdade de culto público e de exposição da própria fé como essenciais à própria dignidade humana. O documento diz no parágrafo 15, textualmente, né, que a posição anterior da Igreja, que era contrária à liberdade religiosa, está superada. Né? A posição anterior se devia ao contexto histórico da época, como reação a um laicismo agressivo. A Igreja e a reflexão teológica superaram essa postura através de uma compreensão melhor da autoridade da Igreja no contexto do poder político e uma ampliação progressiva das razões da liberdade da Igreja dentro do quadro da liberdade fundamental do homem. Então, o direito à liberdade religiosa está fundamentado na própria dignidade da pessoa humana e deve se tornar um direito assegurado pelos Estados. E cada família tem o direito de organizar livremente a própria vida religiosa sob orientação dos pais. E um outro ponto importantíssimo, né, e esse recado eu deixo aqui especialmente, ou muito especialmente, aos monarquistas, né, que ficam falando em monarquia católica, em condenar as outras religiões em nome de uma militância católica, ou como fez aí uma certa liderança monarquista, dizer que as outras religiões são uma lepra, né? Então, o documento diz, e aqui eu vou citar literalmente o parágrafo número 20, né? O documento diz que as autoridades civis e políticas, cujo objetivo específico é cuidar do bem comum temporal, não têm direito de interferir em questões relativas à esfera da liberdade religiosa pessoal, que permanece intocável na consciência do indivíduo. Então, entenderam bem? Né? Ou será que é preciso desenhar? Né? A posição oficial da Igreja é essa. Não interessa se o monarca é católico, protestante, muçulmano, ou seja lá a religião que ele tenha. Pela posição oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, nem monarca, nem presidente, nem autoridade civil e política nenhuma tem o direito de interferir em questões relativas à esfera da liberdade religiosa pessoal. E o documento estende aí a livre manifestação da fé, através de atos de culto, ereção de templos,
uso público de ornamentos ou paramentos religiosos, sem qualquer tipo de coação. Em outras palavras, monarquistas ou conservadores que se dizem católicos, né, e tentam coagir as outras religiões, estão em aberto desacordo e desobediência para com a Igreja Católica Romana. Aliás, um pouco adiante, o documento diz abertamente que quem faz isso ofende a Deus. E aqui eu gostaria de me dirigir a cada um daqueles que me atacaram e ofenderam em grupos monarquistas ou em grupos de pensamento conservador, etc., por eu não ser católico e nem cristão. A postura de vocês estava e continua estando completamente equivocada. As ofensas de vocês a mim estão contra o que ensina a igreja e a religião que vocês dizem defender. No parágrafo 23 do documento está dito textualmente que não deve haver condenações a priorísticas e que deve ser evitada qualquer polêmica que possa ofender indevidamente outros crentes. Ou seja, qualquer tipo de polêmica que possa ser ofensiva a alguém de outra religião deve ser evitada, né? O documento, inclusive, ele traz declarações fortes do Papa João Paulo II, que foi, inclusive, canonizado, e de Bento XVI. Aliás, há grupos, né, muito bem informados, né, entre aspas, que acham que Bento XVI era contra a liberdade religiosa, né? Mas ele ensinava que a liberdade religiosa ela está enraizada na dignidade da pessoa humana enquanto ser espiritual, relacional e aberto ao transcendente. Não respeitar a liberdade religiosa em qualquer nível da vida individual, comunitária, civil e política ofende a Deus, ofende a própria dignidade humana. Será que ficou claro, né? Se você não respeita a liberdade religiosa, você ofende a Deus. Está no parágrafo 25 do documento, justamente após as declarações de Bento XVI sobre a liberdade religiosa. No parágrafo 27, o documento reconhece que durante a história ocorreram ações contrárias ao espírito ensinado nos evangelhos, né? Mas que a igreja sempre ensinou que ninguém deve ser coagido a crer, né? Um pouco mais adiante, no parágrafo 40, né, se fala sobre a mediação da consciência. A pessoa nunca deve agir contra o juízo da sua própria consciência, né? Ao dever moral de não agir nunca contra a sua própria consciência, corresponde o direito da pessoa nunca ser obrigada por alguém a agir contra a sua própria consciência, especialmente em matéria religiosa. E as autoridades civis têm o dever correlato de respeitar e de fazer cumprir esse direito fundamental dentro dos justos limites do bem comum. Então, em outras palavras, é a consciência de um indivíduo que vai julgar se ele será salvo ou não. Não é a página da internet que diz que o céu é católico e o inferno é ecumênico, né? Que o Brasil é católico, que todos têm que ser católicos, etc, etc, etc. É a consciência do indivíduo. Novamente, no parágrafo 41, o documento admite expressamente que o comportamento histórico dos cristãos esteve em séria contradição com a doutrina cristã, ou seja, que durante várias ocasiões históricas os cristãos se mostraram intolerantes e desrespeitaram a liberdade religiosa. No parágrafo 68, se diz que as comunidades religiosas
postas em condições de promover as razões transcendentes e os valores humanos do convívio, são um princípio de vitalidade do amor mútuo para unir toda a família humana. O bem de viver juntos se torna uma riqueza para todos, quando todos têm a preocupação de viver bem juntos. Então, entenda, todas as comunidades religiosas promovem razões transcendentes e valores humanos do convívio. E essa diversidade, essa pluralidade religiosa se torna uma riqueza para todos quando todos têm a preocupação de viver bem juntos. Vejam o seguinte: respeitar o direito do outro em ter a religião que a sua consciência dita, conseguir viver em paz, sem atacar, sem desmerecer, sem rebaixar, sem fazer juízos infundados, é respeitar a própria dignidade do outro enquanto ser humano. Felizmente, eu tenho amigos católicos romanos, inclusive padres, amigos católicos liberais, inclusive o arcebispo da Igreja Católica Liberal, Dom Marcelo Rezende. Tenho amigos judeus, muçulmanos, protestantes, candomblecistas, sacerdotes do candomblé, umbandistas. Tenho 2 primas umbandistas e uma mórmon. Tenho alunos de várias religiões e convivemos na mais santa paz. Nós podemos falar de doutrina, podemos concordar e discordar teologicamente, doutrinariamente, mas nunca houve ou haverá, pelo menos de minha parte, qualquer rebaixamento de suas pessoas por conta de sua crença ou de qualquer tipo de animosidade por conta da sua escolha religiosa. Os meus alunos estão cansados de saber disso. Muitos deles vêm me perguntar sobre a própria vida espiritual e em nenhum momento eu disse: converta-se à minha religião, venha para o meu templo, seja meu discípulo. Muito pelo contrário, sempre a nossa posição foi: pratique a sua religião, pratique a sua fé. E infelizmente há pessoas que falam, em amor ao próximo, em compaixão, em respeito, mas vivem de tentar rebaixar e destruir os outros por conta de diferenças religiosas. E eu sofri isso na carne várias vezes. Então sofri isso na carne junto de monarquistas e conservadores que me excluíam ou tentavam me excluir por eu não ser católico ou cristão. Então, por exemplo, uma protestante, passou a me destratar por eu não ser cristão e ela se aliou a um católico que me destratou por eu não ser católico. E até entre os maçons há grupos que só aceitam cristãos trinitários, trágico isso. E entre os budistas também, incontáveis foram as calúnias que eu sofri, as mentiras contadas a meu respeito, as acusações, o desrespeito, as insinuações, etc. Tudo por não pertencer ao círculo deles, ou por questionar aquilo que eles propõem como sendo budista. Notem, eu nunca questionei o direito deles em acreditar naquilo, mas tentei trazer a coisa para o debate doutrinário, como deve ser entre pessoas de bom nível. No entanto, as respostas eram a agressividade, os ataques, as calúnias, as ridicularizações, etc. E isso porque essas pessoas vivem falando em tolerância e respeito. Ou seja, elas querem para elas a tolerância. Então elas querem um respeito total em relação ao que elas praticam e que elas acreditam. Mas elas não dão esse respeito. Elas não dão esse respeito e não conseguem sequer manter um debate em nível doutrinário. A intolerância religiosa, o desrespeito ao direito do outro em acreditar naquilo que dita a sua consciência, é sempre marca da prepotência e da ignorância. A internet está cheia de juízes universais, de molecotes de 17 anos que leram
uns textos e que acham que estão em condições de julgar a humanidade e em determinar quem vai para o inferno e quem não vai. Quanto mais ignorante, mais arrogante. Quanto mais um grupo se afirma como o único certo, entre aspas, mais revela a sua própria inconsciência e a sua falta de respeito para com a dignidade humana. No parágrafo 79 do documento, se ensina que o direito de cada um à sua própria liberdade religiosa está necessariamente conexo com o reconhecimento do direito idêntico para todos os outros, sem prejuízo geral da ordem pública. Além disso, é dito que a verdadeira liberdade religiosa deve ser conciliada com o respeito pela população religiosa e, simetricamente, também por aquelas que não têm uma identidade religiosa específica. Em outras palavras, se você, católico romano, evangélico, etc., tem o direito de exercer a sua religião com liberdade, as pessoas pertencentes a outras religiões têm o mesmo direito. Se você quer e tem o direito de ser respeitado quando vai à sua igreja, saiba que os outros que vão ao templo budista, ao terreiro de candomblé, à gira de umbanda ou à sinagoga, também querem e têm esse direito. Se você não gostaria de ver os religiosos da sua religião sendo desrespeitados, os fiéis de outras religiões também não gostariam. Então, ter atitudes ofensivas e discriminatórias com a prática religiosa dos outros é uma forma de se tornar algoz, de martirizar os outros. No parágrafo 82 desse documento, já no finalzinho ali, se diz que às vezes as pessoas não chegam a ser mortas em nome de sua prática religiosa, mas elas são obrigadas a suportar atitudes profundamente ofensivas que as colocam à margem da vida social, exclusão de cargos públicos, proibição indiscriminada dos seus símbolos religiosos, etc. E que isso é o chamado martírio branco, como exemplo de confissão de fé. Ou seja, essas pessoas dão testemunho da sua fidelidade através desse martírio branco, que é diferente do martírio vermelho, que é dado pela efusão do sangue, mas as pessoas acabam sendo martirizadas por essas atitudes ofensivas e discriminatórias. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou novamente recomendar a todos que leiam o documento. Se você gosta de ler no computador, o documento está disponível no site do Vaticano. Se você, como eu, e prefere ler o livro físico, está à disposição para compra em vários sites, inclusive na própria livraria virtual das edições da CNBB. Ok? Obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo.